Olá, boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer a presença de todos aqui, mais uma sessão do Procardíaco. E como de hábito, eu tenho alguns informes para que a gente faça antes da sessão propriamente dita. Hoje é um dia de festa para o hospital. Hoje a medicina nuclear do hospital completa 15 anos. E o Dr. Cláudio Tinoco Mesquita fazendo um belíssimo trabalho à frente do serviço. São perto de 40 mil exames realizados, 11 residentes formados, mais 5 informações, mais de 200 trabalhos publicados. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a medicina nuclear do hospital é um exemplo não só assistencial, mas também acadêmico, que nós devemos nos espelhar para que outros serviços eventualmente possam replicar esse mesmo sucesso da medicina nuclear. Um outro aviso que eu queria dar, também cumprimentando, é a doutora Denise Momesso, endocrinologista do hospital, que apresentou no Congresso Brasileiro de Diabetes e Endocrinologia, realizado em São Paulo na semana passada, a nossa experiência no controle glicêmico do paciente crítico. Indiscutivelmente, depois do estabelecimento do controle glicêmico assistencial, coordenado pelas unidades e orientado pela doutora Denise Momesso, houve um ganho de qualidade desses pacientes. A gente sabe o quanto o impacto do controle glicêmico interfere não só em desfechos clínicos, mas também em tempo de permanência desses pacientes. Então, eu queria parabenizar também a doutora Denise Momesso. Nós vamos entrar numa nova fase do corporativa, e que, na realidade, foi nos passado há 2 meses atrás, mais ou menos, um modelo de participação do corpo clínico nas atividades do hospital. Isso chama-se um programa 2IM, e que a ideia da United é que, a partir de uma presença e de uma participação cada vez mais efetiva do corpo clínico, tanto interno quanto externo, ou seja, médicos com vínculo empregatício com o hospital ou aqueles que frequentam o hospital, as suas sessões clínicas, como é o caso de vários dos senhores aqui, esses médicos pudessem começar a ser pontuados para que pudessem fazer parte de alguns privilégios corporativos. Isso começa, então, já a funcionar agora a partir do mês de dezembro. Eu vou fazer todo o levantamento de 2017, para que a gente tenha todas essas listas que rodam aqui. Sem dúvida nenhuma, o Procardíaco vai estar muito bem representado nessa amostragem que a United Health vai fazer dos vários hospitais e dos seus vários corpos clínicos em relação à participação nos eventos institucionais. Então, eu queria comunicar isso aos senhores e falar que toda e qualquer atividade acadêmica do hospital, ela passa, então, a ser pontuada para que a gente, lá na frente, possa fazer, então, essa listagem de privilégios. E eu queria dar meu último aviso, então, antes da sessão propriamente dita, que é a abertura do nosso programa de residência médica. O Hospital Procardíaco hoje, ele faz parte do grupo de residências médicas do Grupo United, e esse processo de seleção ele tem sido feito conjuntamente em todos os hospitais da United Health Group. Está sendo coordenado pelo Rafael Zenatti, que está sentado ali atrás. A gente vai abrir mais uma vez para a cardiologia 9 vagas, que é um número que a gente já abriu no ano passado, e acreditamos que, por tudo que a residência do hospital vem apresentando, a gente consiga preencher essas 9 vagas com residentes do mesmo padrão e qualidade que a gente tem recebido durante todos esses últimos anos. Então, está aberto, então, a gente vai começar a divulgar esse cartaz, que começa a ir para os principais murais do hospital, vai estar também no site do hospital. Então, o Procardíaco especificamente vai ter 9 vagas em cardiologia,
2 em ecocardiografia, 2 em medicina intensiva e 2 em medicina nuclear. Fora isso, ainda estarão abertas vagas no Hospital Pasteur para anestesiologia e clínica médica e também ortopedia, além de 2 vagas de cardiologia para o Hospital Samaritano de Botafogo. Essa semana, nós tivemos na terça-feira a sessão de ortopedia, que, como sempre, vem sendo um sucesso, sempre com assuntos correlacionados à prática clínica, e nessa semana foi a respeito de vitamina D. Quem esteve presente, eu infelizmente não pude estar, mas quem esteve presente disse que, mais uma vez, foi uma sessão de altíssimo nível. Então, eu recomendo que essas sessões de ortopedia, elas passem a ser frequentadas, porque os assuntos clínicos têm sido cada vez mais relevantes e questionamentos bastante interessantes. A sessão, ontem também houve a sessão clínica de fisioterapia, o serviço de fisioterapia do hospital, ele vem se destacando pelas suas atividades acadêmicas. No Congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia apresentaram alguns trabalhos muito bem criticados, então essa sessão também é uma sessão que vem ganhando algum espaço. Na próxima sexta-feira, na nossa sessão de Sexta Consciência, vai ser o espaço dado à gastroenterologia, coordenado pelo Dr. José Galvão Alves, e que vai nos trazer um caso sobre um paciente com neurofibromatose tipo 1, doença de Crohn e febre de origem indeterminada. Eu fiquei lendo o texto assim, eu falei, com tanta doença, a febre ainda é de origem indeterminada? É curioso, né? Mas enfim. Né? E hoje, então, para finalizar, então, e a gente poder dar efetivamente início à sessão, nós vamos ter a honra de receber o grupo do pós-operatório, coordenado pela doutora Ana Karenina, a quem eu agradeço muito a disponibilidade de participação, que vai nos trazer um caso sobre a etiologia incomum de hemorragia pulmonar e hepática. Eu, como sempre, não sei dos casos, já andando aí pela sala, já vi pelo menos umas 4 ou 5 possibilidades diagnósticas, e tem gente aí bastante empolgada com o tema, e eu tenho certeza que vai ser de um aprendizado muito grande. Queria agradecer a nossa residente, a Luíse, por quem vai fazer a apresentação, e eu queria então chamar a Ana para poder assumir o local da moderação, para poder então convidar os debatedores a completarem então esse grupo de participantes. Muito obrigado a todos e nos vemos. Boa tarde, gostaria de agradecer a presença de todos. É um prazer estar aqui mais uma vez na sessão geral e trazendo um caso, como vocês vão ver, bastante interessante. Gostaria de agradecer a residente Luíse, que se empenhou arduamente, uma vez que é uma história que começa já de longa data, então coletar esses dados não foi fácil. Então, nosso tema será a etiologia incomum de hemorragia hepática pulmonar. Tenho o prazer, então, de ter como debatedor o Dr. Luiz Lazzarini, pneumologista da equipe institucional de pneumologia, doutora Marino Júnior, coordenador da unidade de radiologia, Dr. Wagner, que era o médico assistente, pneumologista, teve um problema, infelizmente não pôde estar presente, e o Dr. Carlos José, que fez um esforço árduo para estar aqui nos prestigiando, médico do CTI. Vamos lá? Boa tarde a todos, meu nome é Luíse. Hoje eu venho representar o grupo do pós-operatório, trazendo para vocês um caso de etiologia incomum de hemorragia pulmonar e hepática. O paciente foi admitido na emergência, masculino, 89 anos, brasileiro, aposentado, com queixa de febre vespertina com calafrios há 5 dias, sem outros comemorativos. De história patológica pregressa, ele teve uma tuberculose que foi tratada aos 15 anos, prostatectomia, tem déficit de audição bilateral, prótese em quadril esquerdo e diverticulite. Ele só faz uso de laxativos. Ele pratica atividade física 4 vezes por semana, apesar de ter 89 anos. Ele não precisa de ajuda para fazer suas atividades físicas diárias, nega câncer na família, não fuma, não bebe. No exame físico, ele chega um pouquinho taquicárdico, com uma pressão de 119 por 53, com uma dispneia de 26 incursões respiratórias, hipocorado, com ausculta pulmonar e cardíaca sem alterações, o abdômen globoso, flácido, peristáltico, timpânico,
indolor, porém chamando atenção para uma hepatomegalia e para uma massa palpável em região epigástrica hipocôndrio esquerdo, massa essa que também é dolorosa. Hipocôndrio direito. Direito, desculpa. Membro inferior, um edema bilateral simétrico. Aqui é um resuminho do caso. Está com as letras pequenas, mas mostrando aqui a febre vespertina de 39 graus, calafrios, a frequência cardíaca alterada e a frequência respiratória também alterada. Esse é o laboratório de admissão de emergência, com uma hemoglobina de 6,2, com leucocitose com desvio, PCR aumentado, hiponatrêmico, com fosfatase alcalina e gama-GT alterados. Gasometria com lactato de 1,5, bilirrubina normal. A gente alocou ele, então, em CIS-4 e sulfa 0. Esses são os exames comparativos, o exame de internação dele, com o exame de uma internação de junho de 2017 por constipação. Destaque para a hemoglobina, que era mais alta. Hemoglobina de 8,4. Fosfatase alcalina e gama-GT sem alteração. E aí a gente começa a conversar com ele sobre a história patológica pregressa, mas que essa história patológica se encaixa na doença atual, na verdade. Ele, de fevereiro a maio, estava numa investigação para hemoptise. Em outubro de 2017, ele se apresentou com cansaço aos mínimos esforços, com uma massa abdominal. Esse cansaço levou ele até a hematologista, o cansaço e anemia, e ela palpou a massa. Palpando a massa, ela encaminhou para o médico assistente dele, o Dr. Wagner, que imediatamente o mandou para o hospital. Foi diagnosticado um hematoma hepático, foi feita drenagem do hematoma. Então, essa vinda dele na emergência foi no contexto de ser 15 dias após a drenagem do hematoma. Foi feita a radiografia de tórax dele. Essa radiografia, ele tem um PAC pleuris calcificado, que é mais identificado, melhor visível, no terço médio do hemitórax direito, e onde também se identifica uma formação ovalar de limites bem definidos, e parecia, inclusive, que tinha um nível hidroaéreo ali. Pensou-se que pudesse ser uma coleção encistada no terço médio do pulmão. Há sinais de doença fibro-retrátil no lobo superior, que é parte da sequela da tuberculose. Então, sabendo que ele tem essa imagem com uma massa pulmonar e sabendo que ele já veio por uma drenagem de hematoma hepático, foram pedidos na emergência também imagens de tórax e de abdômen. Agora a gente vai para a TC de tórax da última admissão dele. Então, a lesão que se vê na radiografia, ela é uma formação bem definida, predominantemente cística, de densidade baixa, mas na periferia tem algumas partes mais sólidas, inclusive calcificações. E o PAC pleuris é bem definido também ali à direita, e o que chama a atenção é que há algumas adenomegalias paratraqueais e subcarinais que não existiam nos exames anteriores de fevereiro, quando ele esteve aqui com hemoptise. Aqui a gente traz a comparação do exame de fevereiro e o exame de outubro. Em fevereiro, ali à esquerda, a gente está vendo uma anjo-CT, onde se tentava identificar o foco de sangramento do pulmão. Existia já aquela lesão de aspecto cístico no terço médio, e as artérias e vasos se adaptavam em volta da lesão sem demonstrar extravasamento de sangue. E a região infracarinal não havia adenomegalia, que agora é uma massa, já bem com quase 3 centímetros. Tomografia de abdômen. Então, essa já é a internação da febre, né? Tem a massa que havia sido drenada, é uma massa heterogênea, predominantemente cística. E o que chama a atenção é que aqui na ponta do lobo direito, no segmento 6 do fígado, há uma área um pouco mais densa que a gente ficou na dúvida se era uma lesão hiperdensa ou se era um coágulo propriamente. Como ele já havia sido, essa é a forma após o contraste,
a gente vê que a coleção é uma lesão septada, que não se vê, onde não se vê extravasamento de contraste, com algumas áreas mais densas que devem corresponder a hematoma propriamente. Essa é a análise comparativa do exame de junho que ele tinha da internação por constipação e a imagem de outubro, que é a do hematoma. À esquerda não havia sinal de lesão intrahepática nenhuma, né? Ele estava sendo investigado pela hemoptise e causas de lesão pulmonar, como aquela redonda que não estava definida também. E não se identificou nada no abdômen. E agora você tem a substituição do segmento 5, 4B, 3 por um volumoso hematoma, que é uma lesão heterogênea, predominantemente cística, com áreas mais densas. Então, resumindo, é um paciente masculino de 89 anos com uma história de febre a esclarecer, uma massa abdominal dolorosa palpável, em CIS4, sulfa 0, que tinha uma investigação prévia de hemoptise, tinha feito drenagem de hematoma hepático há 15 dias, com um laboratório mostrando anemia, leucocitose, aumento de PCR, aumento de fosfatase alcalina e gama-GT. Imagem de tórax, evidenciando uma massa heterogênea no lobo médio direito e uma adenomegalia heterogênea paratraqueal direita e subcarinal nova e TC de abdômen pélvico com um hematoma intrahepático com aumento das dimensões em relação ao exame anterior. Então, na verdade, é um paciente de quase 90 anos, chega na emergência com uma resposta inflamatória nítida, uma queixa abdominal, com uma febre a esclarecer, e, por sorte, tinha feito uma série de exames aqui no hospital já desde fevereiro, que foi possível, na verdade, fazer análise comparativa. Então, a gente, nesse momento, tem um histórico prévio de uma investigação de hepoptise pouco esclarecedor, só tinha esse histórico prévio, e de um hematoma hepático abordado há 15 dias, e agora com uma dor abdominal e, novamente, essa imagem. O diagnóstico que foi dado foi de abscesso hepático após drenagem de hematoma. Foi aberto o protocolo de sepse, colhida das culturas, iniciado o Tazocin, com orientação da CCH, realizada hidratação venosa, feitos concentrados de hemácia e solicitada internação no pós-operatório, que é onde a gente o conhece. No provável hematoma hepático infectado, uma vez, na verdade, tinha tido uma queda de hemoglobina, tinha uma manipulação recente, com resposta inflamatória, enfim. Tinha, normal. Normal. A prostatectomia em 2002 foi radical? Foi. Quando se fez a drenagem do hematoma, e aí então o hematoma hepático é algo que eu não sei nada, não é? Qual foi a hipótese diagnóstica, o porquê dessa drenagem, o que se tinha de objetivo de correlação de drenar um hematoma hepático versus uma hemoptise? Porque depois de uma intervenção, ok, a gente pensar em alguma infecção. Mas antes disso eu não tenho conhecimento para isso. Então, a gente está apresentando os dados conforme as informações chegaram para os profissionais que estavam na emergência e foram dando seguimento. Esse paciente, na verdade, começa com um histórico em fevereiro, abre o quadro com uma hemoptise. Naquele momento, a gente vai discriminar os exames mais à frente. Ele é investigado, a investigação é conclusiva e o quadro vai evoluindo. A gente vai discriminar. Eu estou colocando exatamente na ordem que as informações chegaram. Agora a gente vai de trás para frente. Abordaram. Tudo bem, mas assim, não é... A próxima imagem de hematoma é para eu pedir uma drenagem de hematoma hepático? É isso que eu queria ouvir aqui de quem faz essas intervenções. Assim, porque a gente já viu, né? Tem um volumoso cisto compressivo, seja no fígado, é uma coisa. Agora, um hematoma, eu não sei qual é a frequência, incidência e prevalência para se drenar um hematoma. Esse paciente, quando ele chegou aqui em fevereiro com hemoptise, ele foi amplamente investigado para identificar causas de sangramento. Acabou sendo atribuída uma lesão fibro-retrátil com bronquiectasia sangrante. E foi tratado como tal, com solução. Só que ele evolui com uma anemia progressiva. Quando ele finalmente chega na investigação da anemia num hematologista, encontrou-se uma massa recente, dolorosa, palpável no epigastro. Ele veio então na primeira internação, na primeira drenagem, para identificar a causa. Só se soube que era hematoma depois que se funcionou, que ele achou que era um abscesso, alguma coisa desse tipo. Aí se drenou. Quando esvaziou, ele teve alta. E aí ele volta com febre. E com a recanalização com a reformação do hematoma. Quer dizer que o procedimento foi uma punção biópsia. Foi uma punção diagnóstica, na verdade, mas como era líquido, foram drenados na hora de 400 ml. Não foi uma drenagem do hematoma, não. Foi uma abordagem exato. A drenagem foi incidental, né? Então, a gente vai começar agora a falar da história dele desde fevereiro,
começando com a queixa de hemoptise. Ele apresentou em fevereiro uma hemoptise bem volumosa, foi submetido à tomografia de tórax. Essa é a primeira? É a primeira tomografia dele. Então, esse paciente já tinha essa lesão no terço médio do pulmão, que já tinha sido investigada com broncoscopia, foi feita uma biópsia, só se encontrou sangue. Quando ele começou a sangrar, foi feita a tomografia, identifica-se ali as lesões crônicas no lobo superior, como bronquiectasia, e a coleção no terço médio do pulmão, com um nível de líquido, foi puncionada de novo. Observe que esse infiltrado alveolar debaixo da massa é consequência do lavado brônquico que foi feito durante a broncoscopia. Broncoscopia ele chegou a fazer 2 em fevereiro, uma em vigência de sangramento abundante da árvore brônquica, o que dificultou um pouco o exame. Foi coletado material, não cresceu nada. E depois repetiram uma nova broncoscopia, aí já sem então de sangramento, mas também negativo. Foi feito pela equipe da pneumo daqui, né? Na realidade, esse paciente ele já vem em investigação antes de chegar aqui no PRO, tá? Por hemoptise, isso anterior a fevereiro de 2017. A primeira broncoscopia dele foi feita pela doutora Diana Israel, fora do hospital, tá? E não foi uma broncoscopia muito elucidativa, porque tinha muito sangramento, tá? Então, na realidade, ele ressangrou, tá? Foi assumido na época que aquela lesão podia ser uma sequela, alguma coisa relacionada à tuberculose antiga dele, que é uma lesão indolente, né? Ele sangrou novamente, procurou a equipe do PRO, via Dr. Fernando Chacuro, o médico assistente dele antes do Wagner, uma outra pessoa que conhecia o Fernando. Nós broncoscopamos, não tinha muita evidência de sangramento, mas todas a propedêutica do lavado foi toda negativa, né? E aí, nesse momento, a gente contactou a Marino, que fez uma punção, né, da massa pulmonar. Foi biopsiado com patologista na sala, então só veio sangue. Só veio sangue. E já admitiu que aquele era um hematoma consequente daquele problema todo pulmonar que ele tinha e que, por algum motivo, estava sangrando. Então, exatamente. E aí começaram a surgir as outras lesões no fígado também, né, que também foi submetido a uma punção biópsia e acabou vindo sangramento também. Então, na realidade, ficou como uma doença indolente que a gente ainda não tinha diagnóstico. Esse quebra-cabeça construído de trás para frente, lembrar que esse paciente chegou na emergência com uma resposta inflamatória, com uma dor abdominal, com uma manipulação recente via biliar. Esse paciente, ele começou, então, o quadro todo com um quadro de hemorragia pulmonar, que foi adequadamente investigado, amplamente investigado, e foi inconclusivo, e ele seguiu, na verdade, ainda com outros médicos, enfim, até foi difícil de construir um pouco a história dele, até que ele recorre do problema e evolui posteriormente com o acometimento, essa dor abdominal com uma massa esclarecida, onde, na verdade, mediante uma punção, observa que é um hematoma. E aí ele volta para a gente 15 dias depois, inflamado, cirético, enfim, estável, mas cirético, e com aquela imagem hepática refeita. Agora a gente avança um pouquinho, de fevereiro a maio. Ele diz que não tem tanta hemoptise, só quando ele acorda ele tosse e sai uma secreção escura. E quando chega em maio, ele volta a fazer hemoptise, queixa de peito roncando, de cansaço aos mínimos esforços, faz um exame de sangue com anemia. E, levando em consideração esse diagnóstico de bronquiectasia sangrante, que já tinha sido feito anteriormente, ele parte para embolização. Esse é um detalhe do cateterismo seletivo da artéria brônquica direita e após seguir são os fechamentos, vai reduzindo a vascularização desse segmento. Um detalhe também, artéria brônquica direita e seus ramos principais. Aqui está a ampliação mostrando a artéria espinhal anterior, que é ramo da artéria brônquica. Esse anzol que a gente vê aqui no canto direito da imagem. Esse anzol aqui é a artéria espinhal anterior, que pode ser ramo da artéria brônquica, o que causa uma dificuldade especial, que tem que fazer a embolização lá adiante para fugir dessa vascularização. Isso aí já é após a embolização, mostrando que ela se manteve, mas corremos o risco lá da paraplegia. A gente vê alguns vasos, um pouco, uma certa exaltação da circulação, da microcirculação, parece que tem um blush, né? Que é secundária à inflamação crônica, né? Bronquiectasias e tal.
É isso que foi fechado. Uma vez um paciente que não tinha distúrbio de coagulação, não era usuário de antiagregante, tinha um componente recorrente de hemoptise, tinha passado já por 2 a 3 propedêuticos de avaliação, tinha sido inconclusiva para qualquer doença que merecesse uma intervenção, foi feita então a embolização. Uma doença que provoca cisto no fígado e no pulmão é cisto hidático, né? Hidatidose, que é o equinococos granulosos, né? Mas aí tem que ter uma história epidemiológica de contato com animais, né? Não tinha nada. Quer acrescentar alguma investigação a mais da prévia dele? Camila. Ele chegou a fazer uma galactomanana negativa também, tá? Ele, depois da embolização, evolui assintomático, sem hemoptise, porém, em outubro, ele, como a gente já conversou antes, ele voltou a ter os cansaços aos mínimos esforços, o exame voltou a ter anemia, ele procurou hematologista, palpou a massa e foi encaminhado para o hospital, para o Amarino, mais uma vez abordá-lo. É a primeira drenagem? Já é a segunda drenagem? É a primeira drenagem. Uma massa que foi colocada no dreno, esvaziada. Foram drenados 500 ml, não só veio sangue. Que teve essa imagem hepática, essa massa, ele tinha algum laboratório que favorecesse o diagnóstico de um abscesso hepático, alguma coisa assim? Nesse primeiro momento dele não tinha nenhuma resposta inflamatória, não. Ele tinha uma anemia marcada, mas sem nenhum outro comemorativo. Era massa com uma anemia. E aí, nessa avaliação dessa massa com anemia, fez a imagem, que viu essa coleção, e foi uma intervenção diagnóstica que identificou essa... E agora, Marina, a tua hipótese com aquela imagem hepática era de quê? Era de que uma lesão neoplásica? Eu achei que aquele hematoma era causado por uma lesão intrahepática. Quando eu drenei, eu biopsiei o que me pareceu ser uma lesão, mas só veio sangue. Então, desisti. Aí também ficou aquele dilema, tem 90 anos, 91 anos, ninguém vai fazer nada. Ficou assim uma coisa, não se insistiu na biópsia. Invasivo seria para prosseguir? Não se insistiu na investigação da possível lesão hepática, mas o que foi biopsiado deu só sangue e hepatócito. O tema da sessão é a hemorragia pulmonar hepática incomum, né? Então a gente seguramente está frente a um caso que foge um pouquinho dos padrões que nós estamos acostumados a ver. Mas eu comentava aqui com o Lázaro o seguinte, é um doente que já tem, do quadro de reabertura, a última reabertura do quadro, ele tem alguns meses já de evolução. Sim. E com lesões expressivas, tanto do ponto de vista hepático como do ponto de vista pulmonar. Me parece pouco provável que com 8 meses de evolução já tendo sido tão investigado, a gente possa e ter como primeira possibilidade diagnóstica um quadro neoplásico que até então, antes da investigação, era a primeira possibilidade do Amarino. Por outro lado, ele também vem se comportando, quer dizer, como um paciente inflamado por várias vezes, e isso não é uma inflamação aguda. A gente está falando, na realidade, de um processo, um paciente que até o momento, do ponto de vista sindrômico, o que ele tem é um processo inflamatório subagudo / crônico. A gente define temporalmente isso aqui da forma como a gente quiser, mas do ponto de vista sindrômico é isso que a gente tem como primeira possibilidade diagnóstica. O momento que ele teve clinicamente, marcadamente, sintomas inflamatórios foi nessa internação. Pois é, mas... Nessa internação, nessa admissão. Fevereiro, quando ele teve hemoptise, depois novamente hemoptise, dor abdominal, ali simplesmente não teve nenhum comemorativo de febre, resposta inflamatória. Ele chegou até um ataque cardíaco por uma anemia. Febre, cirético, foi agora nessa admissão pós-manipulação a 15 dias da via biliar. Foi investigado de maneira adequada, até biopsiado 2 vezes e sem diagnóstico. Como o paciente tinha 89 anos... Só em outubro. Sim. Quando teve o evento de hematoma. Então, assim, com um paciente de 89 anos, que a gente questionava até onde a gente ia propor que, teoricamente, seria um procedimento cirúrgico mesmo, né? Ou para abordar a massa hepática ou a massa pulmonar. Já tinha feito pulsão aspirativa tanto da pulmonar quanto da hepática. Exatamente. E aí, num segundo momento, depois de um procedimento, ele vem com quadro cirético / séptico, né? Eu não sei se passou despercebida a mim na evolução, então vou perguntar. Foi feito um estudo completo da hemostasia e coagulação? Foi. O laboratório admissional tinha o PDT, NR, plaquetas, todos normais. Tá bom, ok, obrigado.
não era usuário de agregante nem anticoagulante. Então, aqui a evolução no pós-operatório. No segundo dia foi o dia que ele foi drenado, que é a imagem anterior. No terceiro dia foi o dia que teve o crescimento na hemocultura. Cresceram nas 4 hemoculturas Enterococcus fecalis. Foi trocado então o antibiótico, iniciada a ampicilina. O dreno continuava com saída de secreção serohemática, 85 ml. Optaram por fazer também um eco transtorácico para avaliar a possibilidade de endocardite sem vegetações. Não foi feito o transesofágico a pedido do médico assistente. Na verdade, enfim, chama atenção, realmente 4 amostras de hemocultura positiva, compatível com o mesmo germe no líquido drenado. Foi começada uma terapia antibiótica adequada para itazocin. Empiricamente, aí, realmente, o enterococo faz parte aí da gama de germes possíveis para um abscesso hepático. O que a gente acredita, na verdade, o que é incomum é uma complicação como essa, mas era um paciente provavelmente com grau de imunossupressão e é um germe de via biliar, e isso evoluiu com uma complicação. E foi descalonado assim que possível. Para ampicilina, o paciente manteve hemodinamicamente estável todo o tempo, por isso ficou restrito a ampicilina, e foi sugerido ao médico assistente corroborar com transofágico, mas ele optou por só transtorácico e ficou satisfeito, era imagem de boa qualidade, e realmente não evidenciava nenhuma vegetação. No 5º dia, ele já está com afebril, leuco-PCR em queda. O material também teve crescimento de Enterococcus fecalis e ele, então, foi encaminhado a uma nova broncoscopia e alcoolização hepática com o Amarin. A gente não tem a imagem do procedimento de alcoolização hepática, isso aqui é a tomografia pós-alcoolização e com a troca do dreno. Comentar, Marina. Aí a gente já, quando começou a reduzir o sangramento, a drenagem de secreção, que foi proposto que se tratasse de uma maneira ortodoxa de cavidades, que é esclerosar com álcool. Mas a gente ainda não sabia qual era a causa do sangramento. Então foi uma coisa empírica, totalmente. Então esvaziamos a coleção e jogamos álcool absoluto até reduzir completamente. E deu certo, parou de drenar. Então pude tirar o dreno no dia seguinte. Aqui é a imagem da broncoscopia do paciente. Esse paciente já tinha uma série de investigações da parte respiratória, da parte daquela imagem da massa, daquela formação expansiva lá no lobo superior direito, já tinha sido submetido a pelo menos 2 broncoscopias e já tinha sido submetido a uma punção aspirativa da massa, nenhuma delas com qualquer diagnóstico. Então, por que nós faríamos algo diferente agora do que já tinha sido feito anterior? Evolutivamente, aquela imagem no lobo superior direito não tinha mostrado uma modificação significativa com o tempo. Passado alguns meses, a imagem não tinha mudado, mas tinha havido uma mudança tomográfica absolutamente nova, original e impactante. Era o aparecimento de linfadenopatias mediastinais grandes, que não tinha exames anteriores. Então, agora nós estávamos diante de alguma patologia com aumento linfonodal grande, que talvez tivesse relação com aquela imagem anterior ou não, mas havia uma doença visível, nova, e aí logo lá no início, enfim, não sei se bem mais atrás, né, mas notava a grande diferença de linfonodos. Tá? Uma das grandes novidades que nós temos em medicina, ou melhor dizendo, em pneumologia intervencionista, é que atualmente surgiram vários métodos complementares à broncoscopia de investigação adicional, além da simples broncoscopia. Então, hoje nós podemos fazer 3 métodos novos que a gente pode utilizar no dia a dia, e aqui no hospital nós temos disponíveis. O primeiro nós temos um ultrassom endoscópico. O que é isso? Eu posso, através de um aparelho que parece um broncoscópio, não é um broncoscópio, mas é uma ultrassonografia, passar por via endoscópica e localizar os linfonodos que estão fora da via, enfim, não são visíveis endoscopicamente, mas podem ser localizados pelo ultrassom e botar uma agulha dentro desse linfonodo, o que me permite aspirar diversos diferentes linfonodos mediastinais. Isso trouxe um grande avanço na investigação das doenças mediastinais, infecciosas e não infecciosas, tuberculose, doenças fúngicas, sarcoidose, neoplasias. Então, houve um novo avanço, uma mudança radical da investigação das doenças mediastinais, que até algum tempo atrás teria que fazer cirurgia
para abordar esses linfonodos. O segundo método que a gente tem disponível hoje é uma coisa chamada EBUS radial, em que a gente pode localizar por via endoscópica onde existe qual brônquio que tem doença. Então, às vezes, a gente vê um nódulo de pulmão, antigamente a gente não sabia onde abordar, hoje a gente, através do EBUS radial, consegue localizar onde está a doença. E, através, então, tanto do EBUS radial como o EBUS direcional, a gente pode fazer uma série de abordagens que não faziam antes. Então, uma vez que a gente viu aqueles linfonodos grandes, a ideia dessa broncoscopia agora não era simplesmente uma broncoscopia, mas sim abordar aqueles linfonodos. Então, aqui o exame mostra a primeira corda vocal, que ali não tem nenhuma alteração significativa, pequena ali nodulação em corda vocal, mas não era o ponto fixante. Mas quando a gente desce naquela imagem imediatamente abaixo, que mostra a carina principal, que não mostrava um aumento linfonodal muito grande, embora a gente soubesse que ali embaixo o linfonodo era muito grande pela tomografia, mas logo assim que emerge o bronquifonte direito, vocês vão notar uma pequena pinta escura ali. Vê se coloca ali. Está acima. Aqui, isso. E ali em cima, um pouquinho mais, a gente mostra a imagem que não era vista nos exames anteriores. Então agora a gente tem uma imagem melanodérmica, enfim, melanócica, como queira chamar, que chamou muita atenção. E a última imagem ali, nós estamos mostrando o ultrassom, em que mostra um grande linfonodo, que é aquela área preta, e aquela área branca ali é uma agulha dentro do linfonodo. Então, o que me chamou a atenção não era abordar aquela massa no lobo superior, era literalmente achar que naquele linfonodo anormal ia sair o diagnóstico. Então, a broncoscopia foi basicamente para fazer uma punção aspirativa da massa. Aqui está o histopatológico da biópsia feita na broncoscopia. Antes de mostrar, quando nós puncionamos e o patologista começa a olhar e falou, não consigo ver célula nenhuma, só vejo melanócito, só vejo melanócito, só vejo melanócito, não consigo ver célula nenhuma, só melanócito. Então chamava demais a atenção na hora a quantidade gigantesca de melanócito. E qual a frequência, Lazarine, assim, de histórico prévio de pacientes com manifestação de hemorragia pulmonar, em que veio na sequência um diagnóstico de implante? Desse tipo de implante é muito raro. Isso não é incomum. Embora seja uma apresentação frequente, descrita nesse tipo de patologia, não é uma apresentação do nosso dia a dia. Você biopsiaram também a lesãozinha na superfície? Biopsiamos, mas não deu material. O que cresceu foi na mucosa brônquica, uma deposição de pigmento melânico no coro e no interior dos macrófagos, no linfonodo subcarinal, o melanoma metastático, e no lavado, o material representado por numerosos macrófagos contendo acúmulo de pigmento melânico. E aí a gente vai conversar com o paciente, pede para ele trazer o saco de exames dele, que é esse pequeno saco, e a gente descobre que em 2013 ele ressecou umas lesões de pele. E o laudo estava no saco de exames dele. Ele tirou uma lesão pigmentada da orelha direita, que cresceu um melanoma in situ. Em 2014, ele repetiu a ressecção das lesões, ressecou de novo de orelha direita um fragmento de pele e cresceu de novo um melanoma. Então, é um paciente de 90 anos que passou por uma série de médicos, na verdade, que difícil, não teve um médico que conseguiu dar seguimento clínico. E ele era Quando sozinho ele abriu na um quadro, não tinha familiar. Então, filhos alguém presentes. negligenciou, né? Filhos presentes, ou médico ou família, né? E que teve ou uma apresentação ambos. clínica realmente com grau de morbidade. O grau de morbidade não foi pequeno, hemorragia pulmonar, hemorragia hepática, francamente investigado, enfim. E aí veio correlação. Pode falar. Bom, agora já tirou o gostinho, né, da gente ter falado, já deu o diagnóstico. Mas, assim, vou voltar um pouquinho atrás para raciocínio diagnóstico. Que doença causa hemorragia espontânea em sítios diferentes? E eu estava pensando aqui, uma das perguntas que eu ia fazer era exatamente se ele teria algum histórico de doença cutânea, lesões cutâneas. Porque o melanoma, ele tem uma característica de sangramento espontâneo. Se o Carlinho pode me corrigir aqui, se for o caso. E o melanoma seria uma das hipóteses para pensar. O paciente
O pulmão até se poderia pensar na possibilidade da bronquiectasia sangrante, mas um sangramento espontâneo no fígado, ele tem que ser chamado a atenção para essas possibilidades. Hemangioma, um trauma hepático, e se nada disso for identificado, o paciente anemiando progressivamente, o melanoma é um diagnóstico diferencial que a gente tem que sempre considerar. Sangramentos espontâneos, a busca de melanoma especificamente. Mas tanto a alteração vascular quanto a doença tumoral foi pensada neuroticamente, tanto foi perseguido ao longo de todos os meses. Não estava achando... Dentro das possibilidades neoplásicas, essa, por ter um componente vascularizado, era uma possibilidade, mas não tinha nenhum outro substrato que realmente... Tanto que partiu para a intervenção para conter sangramento, enfim, era uma doença que se apresentou com morbidade importante. Então, fez uma embolização pulmonar, embolização hepática, dada a morbidade, ainda sem um diagnóstico. A ideia que eu estou puxando é o diagnóstico diferencial, você pensar assim, o que causa um hematoma hepático espontâneo. Então, puxar os diagnósticos diferenciais. Óbvio que todos esses que foram investigados aí extensamente. Ele evolui no pós-operatório, com melhora clínica, melhora laboratorial. No 10º dia foi retirado o dreno, ele foi submetido a uma ressonância de crânio para descartar metástase cerebral. Tentou-se agendar um PET scan para ele, mas não foi possível durante a internação. Ele vai fazer semana que vem. Sai com hemoculturas negativas, encaminhado para um oncologista e com antibiótico terapia oral para completar o tratamento do abscesso. Ele chegou a ficar internado em torno de 2 semanas, terapia venosa, e a ideia é manter pelo menos mais 2 semanas de terapia oral, com segmento de imagem. Agora a gente entra um pouquinho na revisão de literatura. A gente se baseou principalmente nesses 2 consensos europeus. Um é o de 2016. Eram só essas lesões? Eram só isso que foi apresentado em relação ao melanoma? Foi. Não tinha nenhum dado de estadiamento ou outro, de segmento. Aquilo provavelmente se perdeu dentro de toda uma avaliação. Porque, assim, aquele melanoma era in situ. Uhum. Em tese, o melanoma in situ não é responsável pelo que a gente viu aí. Isso essa com é uma outra questão. 3, 4 anos, foi 2014, de evolução. Em tese, a evolução de um melanoma in situ, como está descrito ali, ou ele foi subestadiado, esse melanoma, ou ele tem uma outra lesão, ou existe uma possibilidade remotíssima, muito remota, disso ser um melanoma primário da árvore brônquica. Que isso, assim, deve ter uns 60 casos descritos no mundo, que é uma possibilidade, quer dizer, ele ter feito melanoma ali, aquele ali ser o sítio primário dele, porque pelo melanoma in situ a gente não esperaria essa evolução. Em relação a essa evolução de manifestações hemorrágicas à distância, esse curso, assim, apesar como o Sabino chamou a atenção, as hemorragias serem uma complicação não infrequente do melanoma, esse tempo de evolução, sem que a gente perifericamente que eu digo através das brônquios e punções e tal, não tivesse conseguido identificar, isso é comum? Quer dizer, isso pode acontecer, isso está dentro do... Mesmo nesse tempo aí dos 8 meses, 10 meses. Essa manifestação hemorrágica, enfim, hepática, essa apresentação pulmonar, a gente, na verdade, sabe que tem uma apresentação mais frequente, mas hepática... Chegou enfim... na realidade, eu fiquei curioso de ver qual seria essa evolução do fígado, A Marina tentou abordar, não viu a lesão, da mesma maneira que foi feita no pulmão. Então, não é uma apresentação também típica que a gente costume ver, esse tipo de coisa. O que é comum, que a gente vê muito em melanoma, implante no tubo digestivo, parietal no tubo digestivo, e eventualmente parietal na árvore traqueal, nodular. E o clássico são de lesões hemorrágicas intracranianas, isso que é o clássico que se vê do melanoma, que é uma coisa relativamente comum, A gente faz a ressonância, tem uma lesão que é hemorrágica, pensa primeiro em melanoma, depois em tumor de cabeça e pescoço, depois em lesões do endométrio. Então, isso é uma coisa mais ou menos comum. Agora, essa apresentação de lesões hemorrágicas sem celularidade, aparentemente,
É que realmente E ele tinha uma tomografia de abdômen do início do ano, para ser sem contraste, que não hepática. chamava atenção para nenhuma lesão hepática. Não tinha lesão hepática. Né? Enfim, e a verdade também é a seguinte, em poucos meses ele teve uma evolução pulmonar, apesar de não ter tido uma evolução realmente hepática e abrir manifestação com um evento hemorrágico. Né? Deixa eu falar um pouquinho sobre o melanoma. Ele é um tumor maligno que surge das células melanocíticas, envolve geralmente a pele como o sítio primário. Mesmo tumores pequenos, eles têm tendência de metástase e são responsáveis por 90% das mortes associadas com tumores cutâneos. A incidência em países onde tem mais incidência solar e mais exposição é maior. Causa de 5% dos cânceres em homens e mulheres. É a quinta causa mais comum em homens e a sexta causa mais comum em mulheres, e a incidência aumenta cada ano que passa. Tem alguns subtipos de melanoma cutâneo, que eu não vou entrar em detalhes: o melanoma superficial, nodular, lentigo acral e lentigo maligno. Aqui é baseado no diagnóstico clínico, que não só dermatologista consegue fazer, porque não depende do dermatoscópio, que é a assimetria, a borda irregular, a cor não homogênea, o diâmetro maior do que 5 a 6 milímetros e a evolução. Não depende para suspeição, mas aumenta muito a sensibilidade da detecção, né, dermatoscópio. Aqui o Lazzarini pediu para falar um pouquinho sobre o ultrassom. Esse foi apresentado num encontro de doença de tórax, mostrando uma revisão de melanoma e pulmão. E eu acho que o dado importante que eu quis muito chamar a atenção é que um paciente recorreu 18 anos após o episódio inicial. Então, lembrar que pessoas que tiveram melanoma, mesmo tratado, nós vamos falar de décadas depois de recorrência. Então, a pessoa que teve melanoma nunca mais está absolutamente livre de ter alguma recorrência. Então, vale a pena ter sempre isso na cabeça. Que quando colher uma história que tiver, isso foi na infância, ou isso foi na juventude, as recorrências podem ser muito longas. 1/3 dos pacientes apresenta recorrência, 4% dos recém-diagnosticados têm metástase, só 4%, a maioria deles desenvolve depois. As metástases mais comuns são pulmonar, hepática, óssea e cerebral, e os preditores de mortalidade são sítio, número de metástase, duração da remissão e nível de LDH. Só a título de curiosidade, o LDH dele foi dosado no último dia de internação, 224. Aqui é o estadiamento do melanoma, assim como os outros é em TNM, sendo que no M tem uma diferenciação através do local de acometimento e do LDH. O nosso paciente se encaixou nessa. Ele tinha um melanoma in situ, o foco primário, linfonodo, ele tinha adenomegalia subcarenal e tinha metástase pulmonar, metástase hepática, que foi considerada, apesar de não ter dado celularidade oncótica, e o LDH um pouquinho tocado. Mas cabe essa classificação, deixa eu perguntar, porque ficou um carcinoma com a estadiamento M1C, ficou... O estadiamento, isso é uma coisa importante, que às vezes tem confusão, às vezes entre especialistas. O estadiamento, ele é definido no momento do diagnóstico. Então, esse paciente tem o estadiamento lá naquela lesão primária dele, como o estadiamento in situ, ponto. O que acontece depois, e que é o que não bate com a história, uma pessoa com melanoma in situ ter uma recidiva visceral, para a gente ter uma ideia, melanoma in situ, a gente discute a taxa de recidiva ou a taxa de um novo melanoma localmente, é um número muito pequeno, e quando é localmente. Quando isso acontece, é localmente. Então, está fora da história natural um melanoma in situ se comportar dessa maneira. Né? Então, ou o estadiamento dele é o TIS, um melanoma in situ, ou ele está fazendo um diagnóstico de uma outra lesão nesse momento já com a doença avançada. É um dado que eu achei interessante de literatura, que assim, 90% dos melanomas, quando diagnosticados, não têm metástase. E isso, na verdade, infere um prognóstico de sobrevida de 75%, parece em torno de 10 anos. Então, às vezes, naquele momento, ainda que, na verdade, não feita uma avaliação correta da in situ,
Talvez se tivesse sido acompanhado, provavelmente ele não teria nem implante, né? Um paciente com outro estadiamento, outra intervenção. Sabe o que acontece muitas vezes, a gente colhendo a história com mais atenção, o cara fala assim, uma vez tiraram uma lesão, mas era uma lesão muito simples, nem mandou para fazer o laudo. Isso acontece. A pessoa resseca algo no consultório, e aí aquilo ali nem sequer é avaliado de uma maneira adequada e perde essa história. Mas no caso aqui, ele é o melanoma in situ, ele foi avaliado. Então, ou eu tenho uma lesão oculta, que pode acontecer, às vezes você não sabe qual é a lesão primária e a pessoa já se apresenta com melanoma metastático, ou foi uma outra coisa que foi ressecada e a gente não tem É uma probabilidade grande, né? Um paciente com esse nível de estadiamento, com melanoma, já tendo uma lesão que não justifique, mas era um melanoma in situ. Talvez uma outra que ainda não identificada, né? Porque um primário seria o primário pulmonar. Vale a pena reunir os dados desse paciente, porque pode ser que a gente esteja diante de um melanoma primário da árvore brônquica, para justificar isso. Entendeu? Que é uma situação extremamente rara. Inclusive, é muito difícil você firmar isso, exatamente por esse elemento do passado, de você ter certeza que ele não teve nada antes. Quando você estagia, nesse estadiamento aí, o fato de ter adenomegalia pulmonar não pode ser secundário da tuberculose? Não poderia ser da tuberculose? E outra coisa, depois eu queria que você falasse essa questão da mudança do prognóstico com os novos tratamentos que tem aí agora para o melanoma. Ela vai entrar nessa temática. Foram evolutivos, né? Foram evolutivos e foram abordados e veio nesse linfonodo. Quase agudos, né? Nas tomografias, nos exames por imagem, foi identificado linfonodo megalia em hilo hepático? Ou regionais em relação ao fígado? Não. Então eu quero colocar em discussão aqui a possibilidade dele não ter doença melanocítica no fígado, e sim ter sido só uma hemorragia hepática em decorrência da evolução da doença melanocítica nele, que é provocadora de hemorragia. É isso num paciente, ela vai entrar nessa questão da abordagem, mas isso num paciente mais jovem, a gente estaria, na verdade, pensando se ele teria um acometimento visceral ou dois, né? Uma lesão, enfim, pulmonar, ou uma lesão também hepática. Isso em termos de intervenção, estadiamento, terapia, mudaria de impacto para ele? Só se ele é um paciente candidato a uma ressecção completa, só isso, né? Só nesse caso. Do ponto de vista de prognóstico, uma vez que ele não possa ser operado, não. Agora, a ausência de linfonodo no hilo hepático não descarta, não exclui. Mas nada comprovou, inclusive e foram quase dois eventos concomitantes, né? Com a mesma fisiologia. Essa é outra forma de estadiamento do melanoma, ele se encaixa no estágio 4, que é quando tem metástase à distância. O melanoma cutâneo, a conduta é excisão cirúrgica, tem que tirar em 4 a 6 semanas do diagnóstico inicial. O in situ tem que dar uma margem de 0,5 centímetro, quando é menor de 2 milímetros, uma margem de 1, maior de 2 milímetros, margem de 2 centímetros. Se tiver metástase linfonodal visível, ou a ultrassom tem que ser feito, ou palpável, se faz a dissecção do linfonodo sentinela. O melanoma metastático ele é muito sangrante devido à grande vascularização dele. Ele sangra principalmente em pulmão e em cérebro. O pulmonar é o segundo sítio mais comum. Ele usualmente é assintomático, mas pode evoluir com hemorragia. Tem a chance de desenvolver aumenta 10% com 5 anos e 17% em 15 anos após a ressecção do melanoma cutâneo. A cirurgia é um pouco controversa, ela é mais indicada no estágio 4, quando só tem uma metástase com um nódulo. Não são todos que são elegíveis, tem que ser bem selecionado o paciente. E aí a gente vai para o tratamento. Paciente com pouca doença, a opção hoje é fazer imunoterapia. Numa metástase não ressecável, a terapia preferencial é com imunoterapia também. A de escolha atualmente é o PD-1, que é o nivolumab ou pembrolizumab. Nos pacientes que são o estágio 3B para cima, 3B e 4, tem que se dosar o BRAF, o NRAS, o CKIT e o NFI. Ele vai fazer essa dosagem amanhã, ainda não temos o resultado. Quando o BRAF positivo...
BRAF positivo, se usa o inibidor de BRAF e o inibidor de MEK, ou isolado, só o inibidor de BRAF, e quando o BRAF negativo, o bloqueador de PD-1, que é o nivolumab ou pembrolizumab, são questionados. Aí eu queria já uma dúvida realmente. Esse paciente, a princípio, a equipe assistente vai iniciar a terapia dele só com pembrolizumab. Considerando, você acha que a toxicidade da droga associada com o ipilimumab, idade, ele seria necessário realmente fazer esse marcador molecular? Hoje em dia, isso faz parte da caracterização do diagnóstico. Você pede o marcador de o BRAF, o V600E, porque tem droga específica a ser utilizada. Do ponto de vista de toxicidade, a imunoterapia é menos tóxica do que esses inibidores. Uma é a imunoterapia, outra é terapia-alvo. Faz toxicidade hepática, toxicidade cutânea é uma toxicidade que a exposição à luz, tem muitos pacientes param de tomar por conta de toxicidade. E, de fato, até na sexta-feira a gente estava discutindo aqui... exatamente. Olha, aí a gente entra no capítulo da oncogeriatria, né? Não é a idade que vai definir essa situação. É o status funcional. Vai ser o performance desse paciente. Aí uma avaliação geriátrica global, que é a maneira adequada de a gente avaliar esse paciente, não apenas aquela categoria clássica do performance status, quer dizer, você refina a tua avaliação da capacidade física do paciente com a avaliação geriátrica global sobre esse score usual que a gente usa em oncologia clínica. Agora, de fato, o que a gente vê aqui pelo perfil de toxicidade, cada vez mais os pacientes estão sendo tratados. Né? E tem um percentual desses pacientes que realmente apresentam uma resposta impressionante e uma estabilidade, que se chama memória imunológica. Esses pacientes entram em doença estável e aquilo ali fica durante muito tempo. O primeiro grupo que usou a imunoterapia, que foi o CTLA4, que não foi nem um PD-1, nem um PDL-1, foi o ipilimumab, em pessoas que estão vivas há 10 anos, mais de 10 anos. E a sobrevida mediana desse grupo de pacientes até então girava em torno de 6 meses. Então, melanoma, assim, na verdade, culturalmente, até o leigo que não conhece, quando fala melanoma, ele já entende melanoma, inclusive metastático, tinha aquela impressão de realmente algo fim de vida. E 15, 20 anos, enfim, com o marcador molecular, os imunomoduladores teve impacto muito grande, inclusive em sobrevida desses pacientes. Né? Eu queria que você comentasse um pouquinho desse direcionamento com o marcador molecular e impacto terapêutico. A grande mudança que aconteceu, enfim, com o início desse capítulo de imunoterapia, um dos exemplos foi o melanoma, uma doença que era uma muralha em termos de tratamento, em que se fazia, num grupo super selecionado de pacientes, o uso de interleucina em altas doses, que já eram uma espécie de aproximação com essa manipulação imunológica, por assim dizer, mas não tinha nem evidência em estudos randomizados, porque eram pequenos grupos de pacientes que podiam ter acesso a isso. Com o surgimento da utilização do ipilimumab, aí isso mudou. Você viu taxas de resposta acontecendo e, mais do que isso, estabilidade de doença. Né? Isso foi o primeiro grande medicamento que foi feito. Eram 4 doses que se faziam, uma dose por mês, basicamente, a um custo muito elevado. Mais ou menos, cada tratamento desse girava em torno de R$200 mil. E isso abriu a porta para essas intervenções. Né? Então, veio depois os outros inibidores, PD-1, e isso se confirmou, inclusive com um perfil de toxicidade melhor e com um resultado terapêutico também melhor. E aí se tentou fazer a combinação do pembrolizumab com o nivolumab. E aí a gente viu que talvez não tenha um ganho muito maior, mas começaram a surgir efeitos adversos muito curiosos. Com o IP, não foi com o IP? Com o IP também, com o IP, mas a combinação do IP com o nivolumab, que foi que trouxe aquela, por exemplo, uma miocardite fulminante que alguns pacientes tiveram. Então a gente tem-se dúvida se vale a pena a combinação, a tendência é fazer tratamento isolado. E agora, por último, surgiram os primeiros resultados com tratamento adjuvante. Que é você ressecar o paciente e oferecer o tratamento para evitar a recaída.
tanto com os tratamentos alvo direcionado, que é o vemurafenib, basicamente, quanto a imunoterapia. Tem com ipilimumab e tem também com nivolumab. A questão é o custo muito elevado desse tratamento, né? Tem até um artigo abordando essa questão específica. Embora o NNT seja um NT de 9, por exemplo, você a cada 100 pacientes tratados, você evita a recidiva em 10, mais ou menos. Estima-se que o custo do tratamento com ipilimumab, pelo desenho do estudo, esteja girando em torno de $1.800.000 por tratamento completo, né? Então, assim, tem uma discussão muito grande em relação a esse custo dessas novas drogas que estão surgindo. E esse direcionamento pelo marcador molecular, BRAF, por exemplo, está bem estabelecido aquele BRAF positivo. Isso. Né? O BRAF negativo, Só imunoterapia. Só imunoterapia. Tem que ter essa característica do V600E para ele ser candidato a esse tipo de medicamento. Aqui a evolução ao longo do tempo do surgimento dos tratamentos para o melanoma metastático, chegando aqui em 2017 com o pembrolizumab e o nivolumab. Esse daqui é um artigo que a gente encontrou no New England, que foi publicado em 2015, um estudo randomizado, controlado, fase 3, com 834 pacientes com melanoma avançado, que receberam o pembrolizumab versus o ipilimumab. O desfecho primário era ficar livre de progressão de doença e a sobrevida em 6 meses. E a resposta com o pembrolizumab se mostrou melhor e com menos toxicidade do que com a outra medicação. Esse é o remédio que ele vai receber, o pembrolizumab, é um inibidor de DP1, é administrado via endovenosa a cada 2 ou 3 semanas, eu não sei exatamente qual vai ser o esquema dele, como efeitos colaterais, fadiga, tosse, náusea, esses efeitos de imunomodulador. É uma proteína das células do sistema imunológico que é bloqueada e aumenta a resposta imunológica do organismo contra as células do melanoma, reduzindo o tamanho do tumor e aumentando a sobrevida. O follow-up desses pacientes tem que ser nos primeiros 5 anos bem restrito, a cada 3 meses, de 6 a 10 anos tem que ser de 6 em 6 meses, ficar sempre atento à recorrência do tumor, diagnosticar melanomas cutâneos adicionais que podem recorrer em 10% dos pacientes, dar orientação sobre prevenção, educação, autoexame de pele, oferecer suporte psicossocial, dar terapia adjuvante quando necessário. E usar filtro solar. E esse é o nosso... Esse caso foi extremamente interessante porque houve uma mobilização de uma série de especialistas dentro da instituição. A gente está falando de um paciente de 90 anos, mas que tem uma vida independente, uma boa qualidade de vida. Um diagnóstico que teve, necessitou, na verdade, ser muito persistente para realmente ter um diagnóstico. A gente está falando de começar uma terapia realmente extremamente cara, mas que pode, não digo sobrevida, mas qualidade de vida para esse paciente. E acho que a própria intervenção com a embolização pulmonar e hepática também pediu que esse paciente tivesse recorrência, enfim, uma morbidade. Perguntas? Na verdade, eu queria fazer 3 colocações. Primeira, parabéns pela excelente apresentação. É um tema muito difícil para quem é da oncologia e imagino para quem não está habituado. Eu sou residente do INCA, eu sei como que é difícil para a gente, imagino para quem é residente de cardiologia. E, em segundo lugar, parabenizar pela condução do caso, numa questão em que o tratamento paliativo, inclusive a investigação, é uma coisa que se questiona muito, mas acho que o próprio desenrolar do caso mostrou que o cuidado foi dado a cada etapa, né? Foi se progredindo conforme o paciente permitia, né? E até que se chegou no momento em que o muito invasivo se tornou super necessário, né? E, por último, só para comentar brevemente, eu não me recordo se o doutor Carlos falou sobre isso, as toxicidades específicas desses tratamentos com imunoterapia, elas são muito importantes, talvez, acho que uma das coisas mais importantes que a Louise citou, porque são muito específicas e muitas das vezes tênues no início,
porém devastadoras. Então, a gente está falando de fenômenos imunológicos, como, por exemplo, ela citou muito bem aí alguns fenômenos imunológicos, mas principalmente diarreia imunomediada, hipotiroidismo, eventualmente a gente pode ver hipofisite. Então, assim, acho que talvez se eu pudesse contribuir só com um comentário seria interessante saber qual remédio que esse paciente está fazendo. Obviamente que os oncologistas aqui estão de sobreaviso para ligar se eventualmente tiver dúvida, mas saber se esses MABs, principalmente pulmão, melanoma e rim, esses MABs, eles têm um tratamento específico, eventualmente corticoide, e eventualmente a coisa pode se desenrolar de uma forma grave, pneumonite, hipofisite, e tem guideline específico para isso, inclusive publicado da sociedade. Tem um guideline da Sociedade Europeia especificamente para essas toxicidades que vale a pena, acredito que todo mundo, né? Porque como é muito específico e dificilmente esses pacientes não vêm à emergência, né? É uma das coisas a mais, além de neutropenia febril, metástase cerebral e compressão medular, que a gente tem que saber como médico generalista também, né? Esse paciente, obrigada pelo seu comentário. Esse paciente, na verdade, ele vai ter segmento com um oncologista que não é da instituição. A Luísa entrou em contato com ele justamente para saber estratégia terapêutica, uma vez agora que ele está de alta. Ele está aguardando, na verdade, o BRAF, e teve o LDH dosado, inclusive isso parece que tomou parte na decisão, e foi a droga que ele apresentou como proposta, fazer isoladamente, né, não em combinação. E começa amanhã. Posso fazer uma pergunta? Claro. Carlinhos, o tratamento, ele agrega quantidade de vida ou qualidade de vida. Esses são os nossos dois objetivos para qualquer coisa que a gente quiser tratar na vida. A gente está à frente de um homem de 90 anos e que tem, em princípio, uma doença sem comprovação. Quer dizer, teve as hemorragias, mas eu não consegui identificar a doença em nenhum órgão específico. Eu consegui lá no pulmão. No pulmão. Não, no linfonodo. Sim, no linfonodo, isso. Regional, no linfonodo. A pergunta é o seguinte: sabendo dos efeitos colaterais, das reações adversas, da possível impactação do tratamento na qualidade de vida, sabendo que ele tem 90 anos e que ele teoricamente estaria tratado, aspas, das principais complicações que foram os fenômenos hemorrágicos. Trata? Que pode evoluir, né? Olha, recorrer, inclusive. Se a gente for rigoroso nessa questão, um paciente com essas características nunca entraria no estudo clínico que definiu a indicação no tratamento, né? Isso é um problema da oncogeriatria. A gente não tem estudo, nenhum desses estudos pivotais inclui um sujeito de 90 anos para fazer tratamento. Isso é a exceção da exceção. Mas a gente, a partir daí que a nossa realidade, a gente extrapola a partir daí. Fora os diagnósticos de uma doença autoimune que contraindicasse de cara a imunoterapia, que ele pelo menos não foi apresentado, não teria nenhuma contraindicação de incluí-lo, mesmo com essas considerações. O que precisa, e que o Bruno já chamou a atenção, são essas reações imunomediadas, que é um capítulo novo que a gente começa a ver agora com a utilização desses medicamentos, né? Mas, a rigor, espera-se que, embora, obviamente, não tenha sido confirmado o sangramento relacionado ao diagnóstico, ele tem um diagnóstico só, né? E aí, sim, vale a pena tratar. E a observação do status realmente desse paciente, né? Um paciente, na verdade, a gente não está buscando sobrevida, mas, de fato, qualidade de vida. Não, qualidade. É um paciente que... O que eu ganho de qualidade de vida tratando, evitando as recorrências, versus o que eu perco com o tratamento. É isso que eu estou colocando. Eu acho que esse é o peso contínuo do tratamento na oncologia, né? Isso é algo que é um acompanhamento. A cada ciclo a gente decide se vai adiante ou não. Eu acho que você na sexta-feira não veio à reunião, não, André? Vim? De melanoma? Vim no início, talvez. Não assistiu tudo, né? Na ocasião, respondendo em parte a tua dúvida em relação a tratar ou não tratar, eu comentei um caso de um doente meu, de 88 anos de idade, que eu tive a oportunidade de suspeitar de um diagnóstico de melanoma conjuntival no olho esquerdo,
confirmado pelo oftalmologista. Ele foi operado em São Paulo por um colega oftalmologista que opera a maior neoplasia oftalmológica no Brasil. Ele fez uma ressecção bem sucedida, poupando o olho dele. E ele, 6 meses depois, recorreu da doença localmente, recidivou localmente e apareceu com uma massa enorme, parótide esquerda, que era melanoma metastático. Quer dizer, recidivou localmente com metástase. E na ocasião foi proposta uma enucleação do olho e uma ressecção gigantesca regional da parótida e vizinhanças. Um agricultor humilde, ele disse: seu doutor, não quero operar isso não, quero que o senhor me trate com remédio. Então foi tratado, está sendo tratado com imunoterapia, e houve uma impressionante regressão de tudo nele. No exame físico ele não aparenta mais ter mais nada. Então, em casos excepcionalmente bem selecionados, vale a pena tratar, apesar do sujeito ser nonagenário. Eu até ponho uma pergunta, desculpa, Sabina, rapidamente. A gente está falando do Brasil, Rio de Janeiro, que você está foto exposto, enfim, continuamente, e falo abertamente no momento que a gente tem grande parte de dermatologistas, mas cosmetologistas, e que passam batido diversas lesões de pele, e que a gente agora tem uma revolução terapêutica, quer dizer, na verdade, o que a gente propõe de terapia agora para melanoma tem impacto em sobrevida. Qual é a frequência que você recebe encaminhado de pacientes com melanoma já metastático, que realmente perde aquela chance, como talvez tenha perdido esse paciente, a gente não sabe se foi subestimada aquela lesão, de repente já pegar uma lesão cutânea, porém já com metástase? Olha só, eu até, embora cada mês agora tem uma cor, né? E também agora tem a cor do melanoma, né? Eu acho que é dezembro, né? É dezembro? A ideia é essa, exatamente, a gente lutar para essa questão de conscientização. Isso, infelizmente, ainda acontece, né? E com muito pouco que a gente pode fazer em termos de detecção precoce, poucas topografias que a gente pode atuar em termos de detecção precoce, isso continua acontecendo mesmo nessas poucas, né? Você perdeu a oportunidade de acabar fazendo diagnóstico com doença avançada. O que eu tenho observado nos últimos anos é, felizmente, uma coisa ao contrário. Assim, pessoas chegando com lesões superficiais, preocupadas se não tem mais algo a acrescentar àquilo que já foi feito, que é a cirurgia. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é melhor você ter um excesso de demanda do que exatamente estar pegando doença avançada. Né? Isso aí é o preço da conscientização. Carlinhos, pergunta para todos, né? Esse paciente, ele tem uma história de tuberculose lá no passado, na infância, e vai iniciar uma terapia imunológica. Merece uma profilaxia ou não? Em tese, não. O grande problema da imunoterapia é o contrário. São doenças autoimunes. O fato dele ter... Ele vai ter o freio de mão solto agora do sistema imunológico dele. Então, em tese, não tem nenhuma recomendação formal em relação à profilaxia de tuberculose. Gente, muito obrigada. Boa tarde.